Pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Deixa eu mexer nesse som aqui que algum abençoado bagunçou. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Inverter os cabos. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o teu coração nessa noite? Está pronto para viver aquilo que Deus tem guardado para vocês? Eu sempre vou perguntar sobre essas coisas, se você está pronto para viver. Que às vezes nós almejamos, às vezes nós sonhamos, às vezes nós pedimos, mas nós não estamos prontos. E para nós andarmos na dimensão a qual Deus nos chamou, nós temos que estarmos prontos, temos que estar prontos. E quando nós entendemos que nós estamos prontos, não existe dúvidas dentro do nosso coração. Porque Deus sabe exatamente aquilo que nós suportamos. Deus sabe exatamente até onde nós estamos dispostos a caminhar. Tem gente que nunca vai viver a plenitude de Deus na vida delas. Porque a disposição delas está em algumas porcentagens, elas não irão lutar até o final. Então, a partir do momento que você diz, eu estou disposto a lutar até o final, eu estou disposto a chegar ao fim, eu estou disposto a morrer tentando, se for possível, aí você vai viver. Porque você está falando que não é sobre depender de você. Ou seja, a Bíblia diz, dependendo de vós, que tenha paz com todos. Ou seja, você tem que estar em paz com aquilo que Deus ele colocou para você fazer. Se existe essa paz no seu coração, então quer dizer que você está em comunicação, quer dizer que você está em conexão com Deus. Quer dizer que Deus de fato ele pode te enviar. Jesus ele tinha essa certeza, porque ele sabia quem ele era, ele sabia na identidade dele quem exatamente ele era. E quando nós olhamos às vezes alguns profetas até de renome, como o próprio João Batista, que apresentou Jesus, o precursor, aquele que recebeu a missão e agora ele tem a incumbência de apresentar Jesus para toda a nação no momento de dificuldade, onde que ele se encontra aprisionado, onde que ele se encontra encarcerado. Ele manda alguns dos discípulos dele perguntar a Jesus: ei, é tu mesmo ou vem outro? O cara que ouvia a voz que clamava no deserto. O cara que viu o Espírito de Deus descendo sobre Jesus, dizendo: este é meu filho, a qual eu amo. Ele agora estava passando um momento de crise. Você sabe por que João perdeu a cabeça? Porque ele não abandonou tudo e foi seguir Jesus. Ele continuou com um ministério paralelo. Eu quero que você entenda isso. Tem muita gente com um ministério paralelo. Jesus veio, já disse o que quer de você, mas mesmo assim você está fazendo o que você quer. Mesmo assim você está fazendo como você pode, quando pode, da maneira que você quer, porque os seus argumentos são suficientes para você estar exatamente onde você está. Cuidado para você não perder a sua cabeça. Vamos pregar nessa noite. Abra sua Bíblia comigo no livro de João. O capítulo é de número 9 e o verso é de número 2. Aleluias, glória a Deus. Vou precisar de vocês nessa noite, amém? Vamos lá, tem medida para nós aqui. Lopes, fica à vontade aí. Glória a Deus, aleluia. Hoje é um dia muito gostoso. Estamos concluindo a campanha das 5 quarta-feira e dos 5 domingos. Estamos concluindo hoje a campanha dos 21 dias do jejum de Daniel. A atmosfera está agradável. Sei que foram 21 dias de tentações. Hein? Aquele bife, aquela picanha. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. João 9. Quem achou, dá uma glória a Deus bem forte aí. Agora vai até o versículo de número 2. Diz assim: e seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus lhe respondeu: nem ele pecou, nem seus pais,
mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Amém? Pode colocar a Bíblia no teu assento, você fica de pé comigo só mais um pouquinho, bem breve. Empresta a mão para essa pessoa do seu lado, ela está tão precisando de você que você nem sabe. Vamos lá. Você sempre tem algo a entregar, entenda isso. Você não é um vaso vazio. Talvez você despreze aquilo que Deus colocou dentro de você, mas mesmo você desprezando não quer dizer que aquilo que Ele colocou perdeu o valor. Ramada cantoroloralabadabaço. Te clamamos essa noite, Senhor. Quebra todas as paredes, todas as barreiras, Senhor. Derrama a tua unção, derrama teu caboide aqui nessa noite, Pai amado. Senhor, teletransporta os teus filhos, Senhor, para uma próxima estação, para um próximo patamar, Senhor. Meu Deus, mostra um pouquinho da tua glória para esse povo, Senhor. Mostra um pouquinho do teu poder para esse povo, Senhor. Derrama a tua essência aqui nessa noite. Nós queremos andar uma milha a mais. Nós queremos andar em uma dimensão de glória, em uma dimensão de poder. Nós sabemos que o Senhor tem muitas coisas reservadas para nós. Nós não queremos esconder aquilo que o Senhor trouxe para poder brilhar sobre a cidade, Senhor. Nós não queremos esconder a cidade iluminada. Mas nós queremos falar para essa nação que existe um Deus poderoso, que existe um Deus cheio de poder, um Deus com muita glória, um Deus adornado, um Deus que resolveu nos amar. Senhor, fica à vontade para o Senhor falar aos nossos corações. Arranca todo medo nesta noite, Pai. Arranca todo medo no nome de Jesus. Fica à vontade para o Senhor falar aos nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Pelo que eu fiz dela, a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Vamos lá. Foi gerada em nós uma cultura religiosa. E qual cultura é essa? É a cultura de enxergar as coisas do ponto de vista do pecado. Nós recebemos uma incumbência de Jesus que é muito difícil, que é a incumbência de amar uns aos outros. Mas nós trocamos esta missão por outra, que é não amar uns aos outros, porém julgai uns aos outros. Porque a partir do momento que eu julgo, eu não preciso verbalizar alguém para eu poder julgar essa pessoa. Basta eu criar argumento suficiente na minha mente e desabilitá-la para mim. Tirando a importância daquela pessoa no corpo e tirando a importância daquela pessoa com o peso espiritual a qual ela carrega. Vocês conseguem entender isso? Nós precisamos entender, talvez você não goste de algum dos seus membros do seu corpo, agora falo do seu corpo físico. Mas isso não quer dizer que você vai anular esse membro, porque você sabe da utilidade, você sabe da precisão, você sabe que o corpo precisa estar em pleno funcionamento, então todos os órgãos precisam estar ativos. Quando nós vemos para o corpo de Cristo, nós anulamos alguém, quer dizer que o corpo agora ele está de alguma maneira debilitado. Quer dizer que ele não está na sua função normal. Eu quero que você entenda isso para a sua vida deslanchar, para a sua vida andar. Não é sobre você estar orando, pedindo para Deus algo vir de fora, quando Ele está dizendo que você tem que organizar aquilo que está dentro de você. Não adianta você querer organizar aquilo que está fora quando você não tem controle para organizar o que está fora. Você tem controle para organizar o que está dentro. Seu livre-arbítrio, ele mexe com o que está dentro de você. Entenda isso. Então, quando
nós entendemos a cultura do pecado, agora nós se tornamos defensores dos nossos próprios pecados, não confessando ele para Jesus, mas o justificando para nós mesmos e achando que justifica para os demônios e para as demais pessoas. Vamos lá, você precisa entender isso para nós deslancharmos na pregação. E agora Jesus ele entra na cidade de Jerusalém, ele entra em um ambiente, agora não vou falar qual ambiente, esqueci. E os discípulos geram uma dúvida na cabeça deles. Jesus, quem pecou? Este homem ou os pais deles para que ele nascesse cego? Eles queriam uma cultura. A cultura do pecado estava sobre a mente, estava sobre os olhos dele. E Jesus respondeu para eles: quem pecou não foi o pai, nem ele que pecou, mas isto é para a glória de Deus. Você consegue entender? Tem pessoas que não estão vivendo os milagres e a glória de Deus hoje, porque ela está com excesso de pecado na vida dela. Ela fala: mas eu pequei naquele dia assim, eu falhei naquele outro dia assim, e ela não está avançando, não está conseguindo caminhar, porque ela não consegue se perdoar. Ela não consegue abrir o coração para Jesus. Como se o pecado fosse mais forte ou maior do que Jesus. Está na hora de você se livrar das condenações do pecado. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a salvação, alcança o perdão. Está na hora de você entender, você verbalizar: eu pequei, eu falhei. Se você de alguma maneira deu prejuízo a alguém, vai até essa pessoa e peça perdão. E você vai ver o jugo sair sobre você. Eu não estou dizendo nessa noite que pecados não traz consequência. Claro que traz consequências. Alguns é para sempre. Mas não quer dizer que esse pecado não possa ser perdoado. Mas não quer dizer que a sua vida vai morrer por causa disso. Não tem a síndrome de Judas, a qual achou que o pecado dele era tão grande que não tinha como ele ser perdoado. Vamos lá. Alguém aqui já traiu Jesus? Eu já traí Jesus. A Bíblia diz que nós pecamos contra Jesus. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda o grau de relevância entre Judas e você. A diferença não é o tamanho do pecado, a diferença é se você consegue reconhecer que você pecou e você consegue reconhecer que Jesus é fiel e justo para poder te perdoar, que o sacrifício de Jesus foi total naquele dia, ao ponto de te habilitar novamente. Um homem, uma vez, ele morava em uma certa casa, e essa casa já estava toda deteriorada, essa casa já estava com as suas paredes perdendo o reboco, tinha várias goteiras, o chão estava quebrado, a encanação estava zoada, a energia estava ruim, os fios, estava tudo zoado. Aquela casa era quase sem condições para habitar dentro daquela casa. Mas um dia veio um homem e falou: tenho uma proposta para você. Eu vou comprar essa casa na mão do seu senhorio. Só que eu vou fazer umas reformas nela, vou deixar tudo novo. Você vai querer continuar morando nessa casa? Ele falou: depende do valor do aluguel. Qual será o valor do aluguel? E aquele novo senhorio falou: será de graça. Eu pagarei um preço e você vai morar dentro dessa casa de graça. Você sabe quem é este homem? O nome dele é Jesus. Ele comprou o teu corpo com preço de sangue. E através da graça falou: pode morar, pode habitar, pode viver, pode ser feliz. Entenda, você consegue entender isso? Só que o antigo senhorio, ele voltou para poder cobrar uns aluguéis atrasados. O antigo senhorio voltou para poder acusar, para poder jogar na cara dele, que antes ele era humilde, antes ele vivia naquela casa, mesmo tendo alguns aluguéis atrasados. Eu quero que você entenda. E aquele homem foi reclamar ao novo senhorio: ei, o antigo senhorio veio me cobrar. Não aceite mais nenhuma cobrança, porque todo o preço já foi pago. Não aceite mais nenhuma cobrança, porque todo o preço já foi pago.
Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Você quer sair dessa vida de pecado? Então confesse e deixa esse novo senhorio chamado Jesus morar aí. Deixa esse novo senhorio chamado Jesus ser o dono do teu corpo, ser o dono da tua vida, ser o dono. Deixa ele ser o dono. Você vai ver que não haverá mais doença. Você vai ver que não haverá mais maldições. Você vai começar a viver uma vida diferenciada. Então tem coisa que você vai viver, Senhor, então por que a minha vida está travada? Aprenda um negócio, quando você não tem as respostas, aprenda a se calar. Quando você não tem respostas para algumas coisas que você está passando na sua vida, aprenda a se calar. Cale-se. E não pergunte ao Senhor, responda ao Senhor. Deus não responde perguntas, Ele responde respostas. O que é responder resposta? É você falar, Senhor, eu não estou entendendo, mesmo assim eu estou aqui para te obedecer. Senhor, não estou entendendo, não estou compreendendo, mesmo assim estou aqui para te amar. Mesmo assim estou aqui para continuar o projeto. O projeto não vai morrer comigo. O projeto não vai morrer por causa da circunstância. O projeto não vai morrer porque eu estou sozinho nessa. Pode confiar em mim, Senhor. Quando você diz isso, o céu se levanta. Quando você diz isso, Deus manda comitivas angelicais ao teu respeito para poder trabalhar, dizendo, você não está só. Paulo nunca esteve só na prisão. João nunca esteve só na ilha de Pátimos. Deus não vai te deixar só, entenda isso. O problema é quando a cultura do pecado vem sobre alguns. Você lembra de Jó? Os amigos de Jó chegaram e ficaram 7 dias calados, só observando. 7 dias calados ao lado de Jó, só com olhar de acusação e condenação, até que eles não aguentam mais e dizem assim, ei, confessa este pecado. Jó sabia quem ele era. Assim como você sabe quem você é. O problema é que tua régua é para comparar se você é melhor ou pior do que as pessoas com as quais você convive. O padrão não são as pessoas, o padrão é Jesus. Ah, vamos lá. Você é melhor que isso. Nós somos melhores que isso. Vamos lá. Tem algo muito forte, muito que o Senhor guardou, colocou dentro de nós para nós vivermos, para nós andarmos, para nós irmos adiante. Aqueles homens, quando eles começaram a falar para Jó sobre o que Jó precisava fazer, que tinha que deixar, eles conseguem convencer a Jó a se lamentar. Jó agora passa a se lamentar. Por causa da influência daquilo que ele está ouvindo, daquilo que ele está vendo. Vamos lá, cuidado com aquilo com quem você está esperando a aprovação de quem. Cuidado da aprovação de quem você está esperando para você avançar, para você ir. Avançar, não estou falando agora de forma geográfica, mas estou falando da sua vida espiritual, que está paralisada, que está neutra, que está morta. Cuidado. Às vezes é necessário você dar um pontapé na sua vida e falar, não, eu preciso de alguma maneira me organizar. Os amigos de Jó eram pessoas ricas, mas eles não ajudaram Jó, mesmo Jó na desgraça total, porque eles estavam com medo da ira de Deus. Não, você tem algo escondido, você tem pecado, você precisa confessar, eu não vou te ajudar para que a maldição também não venha sobre a minha casa. Vocês conseguem entender? Quando você começa a entender de fato quem você é, você não vai deixar o inimigo te encurralar. Você não vai deixar o inimigo apontar o dedo dizendo que você é um pecador, dizendo que você é um sujo. Quando Jesus já te santificou, quando Jesus já te purificou, quando Jesus já te levantou, quando Jesus já te deu um caminho, já te deu uma direção, te deu uma missão, e você mesmo assim recusou. Todos aqui têm uma missão, eu quero falar para você nessa noite. O problema é, vamos lá, tem gente dizendo assim, eu não sei qual é a minha missão. Não, você sabe qual é a sua missão. Olha a pessoa do lado e fala, você sabe sua missão. Sabe qual é o problema?
O problema é que às vezes você não gosta da missão que você recebeu. Vamos lá. Todo mundo sabe a sua missão, porque a Bíblia diz que Deus colocou a lei moral no nosso coração. As pessoas estão procurando alguma missão mais, que ela tenha simpatia, uma missão que seja mais fácil, uma missão que ela consiga controlar a vida dela e controlar a missão de Deus. Não dá, desse jeito não dá. Deus não pode contar com você desse jeito. Deus não trabalha com sobras, Deus não trabalha com restos. Você primeiro precisa se entregar e depois sim, que você começar a fazer, aí você vai receber um espírito de organização em todas as áreas, para você poder conseguir se doar em algumas outras áreas, mas em outros lugares. Eu quero que você entenda, sempre vai ter que estar em prioridade as coisas de Deus. Quando Deus for prioridade na sua vida, você vai viver várias prioridades de Deus na sua também. Vamos lá. O problema é sobre o que você está vendo ou deixando de ver. O cego, ele não viu Jesus cuspindo no chão, pegando um tanto de areia, de barro e fazendo um lodo para poder passar nos olhos dele. Sabe o que eu estou querendo te falar com isso? O problema é que você vê algumas coisas, você já diz, não, isso não vai acontecer na minha vida. Se for para o milagre vir através desse método, não. Eu prefiro viver sem um milagre. Você não sabe o que é de fato que você precisa na sua vida. O problema é quando você estipula do jeito, da maneira que vai ter que acontecer. Ele não viu Jesus cuspindo e fazendo o lodo para passar no rosto dele, mas ele sentiu, sabe, que eu entendo com isso, que a fé é para ser vivida, não é para você ver e você agir de acordo com o que você está vendo, mas é sobre você entender que Jesus está agindo, é sobre você entender, sentir que Jesus está mostrando, que Jesus está fazendo, que Jesus ele está realizando, que Jesus ele está trabalhando, não é sobre o que você está vendo. Aquele homem saiu chorando, mas ele voltou sorrindo. Jesus ele faz aquele trabalho na frente, era um sábado, ele cospe no chão, ele coloca aquele lodo no olho do homem e diz, vai lavar o seu olho lá no tanque de Siloé. Eu vejo algumas pessoas ali falando, olha que cara louco, porque aquele homem não saiu dali curado. Aquele homem saiu ainda tropeçando, aquele homem saiu ainda se debatendo com algumas coisas e algumas pessoas criticando. Porque tem pessoas que vai falar bem assim, poxa, aquele cara está tanto tempo na igreja, aquela mulher está tanto tempo na igreja. Nada muda na vida deles. Porque eles não estão vendo ainda o que Deus está trabalhando lá na raiz. Eles não estão vendo o que Deus está trabalhando lá no âmago. Só que existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. E não é apenas o tempo de Deus, mas é o tempo que você deixa Deus trabalhar. É o tempo que você acredita, é o tempo que você confia. Aquele homem não sabia se de fato o método daquele tal de Jesus curaria ele. Ele não sabia, mas ele creu, ele confiou. Ele se dispôs a andar. Quando você entende isso, você vai começar a viver dias de cura. E a maior cura que a igreja precisa hoje é a cura das emoções, é a cura da maturidade. Vamos lá, igreja. Não precisamos caminhar vendo. Precisamos só entender que Jesus deu uma ordem e nós andamos. Não precisamos caminhar vendo, eu tenho que ver para poder depois andar. Não, você tem que andar segundo a ordem. Levanta-te, vá se lavar. Lá no tanque de Siloé. Ele não falou, Pedro, leve-o até o tanque. Ele não falou, João ou Tiago. Ele mandou aquele homem sozinho.
O nome Siloé significa o enviado. Jesus também estava passando uma mensagem ali. Ele estava dizendo: eu sou o enviado. Vá até o enviado para você ser curado. Vá até o enviado para você ser lavado, purificado. Vá até o enviado para a sua vida ser mudada, transformada. Para você ser habilitado mais uma vez. Siloé era marcado por um desastre. Lucas capítulo 13. Verso de número 4, se eu não me engano. Depois você dá uma lida. O que é que está escrito lá? Fala sobre uma torre que caiu e 18 homens morreram, 18 pessoas morreram debaixo dessa torre. Siloé era marcado por um lugar de morte, um lugar de destruição. Jesus estava dizendo: eu estou mudando o ciclo hoje. Estou começando um milagre aqui. Sabe o que Deus está dizendo? Ei, não importa o teu histórico, não importa quem você foi ou o que você fez. O que importa é o milagre na sua vida, a partir de agora, a partir do meu encontro, a partir de eu estar tocando em você, a partir de eu estar te ungindo, a partir de eu estar te enviando, a partir de eu estar dizendo: vai, lava-te. Você consegue entender as oportunidades a qual Deus ele tem lançado, está dizendo: você precisa ir, você precisa ir. Eu te pergunto, você consegue caminhar sem ver? Sem ver o quê? Sem ver o milagre, sem ver a porta se abrindo. Você consegue caminhar sem ver o ministério fluir? Você consegue caminhar sem ver, aparentemente não está funcionando, aparentemente não está andando, aparentemente é uma destruição, mas você não está caminhando por vista, você está caminhando pela ordem do Senhor. Você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Imagina o apóstolo Paulo, poxa, será que vale a pena dar meu pescoço? Será que vale a pena dar meu braço? O apóstolo Paulo foi esquartejado. Você imagina o apóstolo João, será que vale a pena ser jogado em um tacho de óleo quente? Você imagina Pedro dizendo: será que vale a pena ser morto de cabeça para baixo? Você imagina Isaías falando: será que vale a pena ser cerrado ao meio? É assim que esses homens morreram, e você quer estar sentado no banco da igreja e achando que o seu galardão será igual ao desses homens? O que te feriu? O irmão brincou. O que te feriu? O irmão zombou de mim. O que te feriu? O irmão não me cumprimentou na saída do culto. O que te feriu? Ah, não sei. O mesmo Deus de Isaías é o mesmo Deus que é o seu. Eu quero que você entenda isso. É o mesmo Deus que é o meu. Vocês conseguem entender? Conseguem compreender? Ah, pastor, não muda a mensagem, mas você também não muda, meu amigo. Começa a mudar, que as mensagens vão mudar. Eu quero crescer, mas a igreja cresce juntos. Nós crescemos juntos, nós vamos juntos. Tem alguém comigo? Vamos, por favor, igreja. Vocês estão muito sérios. Precisamos, igreja, eu prego aqui e vejo, cara, nessa semana vai ser doido, cara. Não, depois daquela pregação de domingo, eu tenho certeza que a igreja acordou. Aí eu lembro de um hino antigo que o irmão cantava no seminário. E na segunda-feira tu me amarás. Aí na segunda o irmão acorda numa bad desgramada, acorda na ressaca do culto. Ah, meu Deus, eu não sei. Vida cruel. Nada dá certo. Na segunda-feira já começa já. Semana nem começou. Ah, meu amigo. Eu vejo a hora de dizer: toca essa trombeta aí. Toca essa trombeta aí. Você consegue entender? Ei, Deus quer levar a gente em um patamar muito grande de poder, igreja. Não sonhe com um céu maravilhoso. Porque nós temos coisas maravilhosas para viver ainda nesta terra. Se você entender isso, você vai começar a agir como um filho de Deus, porque você sabe das promessas, e essas promessas precisam ser ativas na sua vida, essas promessas ser ativas na nossa vida. Aí você vai voltar de novo a querer funcionar, você vai voltar de novo a querer que a igreja estabeleça o reino de Deus aqui na terra.
Você vai dar a sua vida, não, olha, não é sobre a Igreja Batista, não é sobre o pastor Diogo, não é sobre o ministério, mas é sobre a missão de Jesus, eu preciso estabelecer ela. Estava conversando com a Divina ali atrás. Quantas pessoas aqui passaram no curso de teologia e fizeram um juramento? Quantas pessoas tiveram um conhecimento e... Meu Deus, cadê essas pessoas? Cadê? Eu sei que o que você ouve não te muda. Se você não deixar a essência te transformar. A mesma coisa que João ouviu, Judas ouviu. O mesmo Jesus que era para Judas, era o mesmo Jesus que era para João. Quando Judas apareceu com a frota de homens para poder matar Jesus, Jesus não chegou e falou, seu traíra. Jesus não falou, meu amigo. Jesus não deu um tapa na cara dele, Jesus deu um beijo. Jesus não empurrou, Jesus o abraçou. Jesus pôde olhar no fundo dos olhos de Judas e pôde falar para ele, tetelestai, está consumado. Ele não, depois que Judas o traiu, ele não falou, vá tirar a sua vida, não. Ele precisava que alguém o traísse. Antes ele falou, o que você tiver de fazer, faça logo. Mas o olhar de Jesus, o que pegou Judas foi o olhar de misericórdia de Jesus. Foi um olhar dizendo, espere mais um pouco. Judas olhou para Jesus e falou, não mereço esse amor. Sabe por quê? A cultura do pecado ainda estava sobre a mente dele. Jesus ainda não tinha morrido, Jesus ainda não tinha ressuscitado. Eles não entendiam o que iria acontecer depois daquele dia. Judas não escutou o terremoto e o véu se rasgando e pessoas ressuscitando logo após a morte de Jesus. Você consegue entender? Judas não viu Jesus atravessando uma parede com as mãos furadas. Judas não teve a oportunidade de ouvir um Tomé comparando o pulso dele com o pulso de Jesus. Judas não teve a oportunidade de ver um Jesus fazendo um milagre mais uma vez e a rede se enchendo de Pedro e dizendo, Pedro, tu me amas, então cuida dos teus amigos, cuida das minhas ovelhas. Você teve essa chance, Judas não. Nós tivemos essa chance de ouvir essas histórias. Judas não teve a oportunidade de ter Jesus morando dentro dele. Nós temos essa oportunidade. O Judas não teve a oportunidade de receber o vento do Espírito Santo e ter o corpo dele como morada do Espírito de Deus. Nós temos essa oportunidade. E quais são as nossas desculpas para nós não sermos aquilo que de fato Jesus disse que nós somos, sobre a capacidade e o poder, a autoridade revelada para nós? O abraço dele não é sobre a religião a qual nós nos reunimos no domingo. Não é sobre aquilo que nós sentimos, vemos ou enxergamos, mas é sobre aquilo que nós sabemos. É sobre a promessa. É sobre nós termos caminhado para uma direção de glória. A fé ela não pode ser condicionada àquilo que você vê. A fé tem que ser incondicional. Fé é uma ação, é enxergar do ponto de vista de Deus e agir assim. Vamos lá. Nós precisamos demais estar ativo dentro desse nível. Sabe por que ele foi até o tanque de Siloé? Porque foi Jesus que mandou. Sabe por que eu estou aqui pregando para você? Porque foi Jesus que mandou. Ide por todo mundo e pregai a toda criatura, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Foi uma ordem, não foi um pedido. Quando ele se declara como rei, gente, eu vou falar um negócio para vocês. A gente não tem a cultura do reinado, nós não sabemos qual é a autoridade de um rei. Nós trabalhamos e vivemos em um reino democrático. É um reino onde que as pessoas votam e no dia que ela vota e no dia que ela não gosta mais, ela vota ao contrário e aquele homem é arrancado. O rei não.
Quanto mais o rei chamado Deus, que é eterno. O reino de Deus não é democrático. Um dia que você não quer mais, você vai lá e tira ele e coloca outro rei. Quem você colocaria no lugar de Deus, já que você não gosta do governo dele? Quem você colocaria? Quem é melhor do que Deus? Alguém cheio de amor. Vamos lá. Deixa eu eliminar algumas coisas aqui para a gente ir embora. Aprenda a viver isso. Aprenda a viver. Aprenda aí quando você está debaixo de uma palavra. Quando Deus falou, vai, faça, faz, vai. Pedro um dia estava ultra mega power cansado, passou a noite toda e nada pescou. Alguém que era experiente, alguém que vivia da pesca, conhecia o mar pelo cheiro. Hoje tem onda, hoje não tem onda, hoje tem peixe, hoje não tem peixe. Ele entra num barco apaixonado por um homem que estava pregando, que usou o barco dele emprestado por alguns minutos, que falou palavras de vida eterna, a qual ele decidiu a servir aquele homem. Vamos lá. Aí ele falou assim, ei, lança a rede desse lado. Pedro falou, eu lançarei segundo a tua palavra. Isso está debaixo da palavra. Ele estava dizendo, olha, a minha experiência está dizendo que nada acontecerá. Aquilo que eu estou vendo está dizendo que nada acontecerá, mas por causa da tua palavra eu lançarei. Deus está dizendo, ei, é hora de avançar, é hora de ir, é hora de estabelecer, é hora de voltar a trabalhar. Jesus, quando ele chega no próprio capítulo 9 de João, ele diz, ei, vamos trabalhar enquanto é dia, porque à noite nada podemos fazer. Ei, vamos lá, avance, ativem, vamos, trabalhe. Era isso que ele estava falando no capítulo 9. As próximas palavras dos versículos a qual nós lemos depois do 2 e o 3, é Jesus dizendo que nada pode fazer durante a noite. No capítulo 4 de João, ele diz, ei, veja que os pastos já estão brancos, chegou a hora da colheita. O discípulo vem com a comida, ele diz, não, minha comida e minha bebida é fazer a vontade do Pai. Porque chegou a hora. Se você parar para ver, o hinduísmo está crescendo de forma absurda, o islamismo, outras e outras seitas, agora as igrejas a quais os pastores estão se autodenominando homossexuais, e você está vendo só crescendo, espalhando, escandalizando o evangelho, e a igreja está como? A igreja está ofendida, a igreja está como? A igreja está frustrada, a igreja está como? A igreja está dormindo. Você é a igreja não é um pastor, a igreja não é uma placa, a igreja é você. A igreja somos nós reunidos. É didático. Falei, quando o pastor fala que a igreja está dormindo, fala para a pessoa do lado aí. Quando o pastor fala que a igreja está dormindo, ele está falando de você. Ele está falando de nós. Vamos lá. Vamos lá. Jesus está mandando pessoas caminhar sem olhar para trás. Sabe o que é? Você pecou, confessou, deixou. Você está ativo novamente. Esse é o poder da graça, maravilhosa graça. Graça. Graça significa charizomai, favor imerecido. Você não merecia, mas mesmo assim, ele resolveu fazer pelo simples fato do caráter perfeito e lindo e cheio de amor que ele tem. Por favor, talvez você fale, mas como eu era antes eu não consigo ser mais. Claro, a sua mente está parada naquele tempo. Deus está apontando para um tempo muito mais adiante. Imagina Pedro que reconheceu Jesus. Quem você disse que eu sou? Uns dizem que tu é João, outros dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é isso e aquilo. Pedro, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro, não foi carne nem sangue que revelaste, mas foi o próprio Espírito de Deus. Pedro, Aí Jesus continua, mas eu terei que morrer, terei que passar pela cruz. Não, Senhor! Aí Jesus fala, para trás, Satanás. Pedro viveu essas experiências.
No dia da tempestade, Pedro falou: ei, se é tu mesmo, então deixa eu caminhar até você. Caminhou, olhou para a onda, mergulhou. Então Pedro, quando ele começa a seguir Jesus na distância segura, no capítulo 18 de João, eu vejo um Pedro dizendo: eu nunca mais serei o mesmo porque eu traí o mestre. Ele falou que eu trairia. Eu falei para ele que estava disposto a morrer. Eu falei para ele que estava disposto a dar a minha vida. E ele olhou para mim e repreendeu: Pedro, eu passei a noite toda orando por você porque Satanás queria te peneirar. Antes que o galo cante 3 vezes, Pedro, tu me negarás. Mas não é sobre o nível de resposta que você está dando hoje, Pedro. Você está vendo apenas um Pedro desregulado emocionalmente. Eu estou de olho no Pedro de amanhã, no Pedro depois da minha ressurreição. Calma, Pedro. Calma, Pedro, calma. Deus está falando nessa noite, você está olhando para um João, para uma Maria. Você está olhando para uma pessoa de antes. Essa pessoa era fraca comparado a onde eu te levarei, comparado a que eu farei, comparado como eu farei. Tem alguém para poder dizer amém, por favor? Toma posse dessas palavras, igreja. Toma posse e avança. Eu quero que você entenda. Não é sobre o orgulho que você carrega de estar alguns dias sem cometer os pecados que você cometia antes. Mas é sobre você reconhecer como você precisa de Jesus todos os dias. Todos os dias, todos os dias você poder gritar para o universo. Todos os dias você gritar para um demônio: eu tenho um Jesus que me salvou. Eu tenho um Jesus que me resgatou. Ei, vocês não têm mais ele, mas eu tenho. É você poder dizer isso. É você poder ser abraçado por ele. E é interessante que depois que você começa a viver tudo isso, aí você vai começar a dar diferença. Capítulo 9 mesmo fala que os vizinhos começaram a falar: esse não é aquele homem que pedia na porta dos comércios? Esse não é aquele homem que mendigava? Aí tu fala: não, ele até parece mais ele. Fala: não, eu sou. Sou eu mesmo. Eu me encontrei com o tal de Jesus. E ele ungiu os meus olhos e eu voltei a enxergar. E eu passei a enxergar. Sou eu mesmo. Aquele homem, ele entra no templo um dia deslumbrado com o tempo que ele não enxergava. Ele não podia nem entrar porque ele era conhecido como um pecador. E o pecador não podia entrar no templo. Então ele começa a entrar e começa a ficar. E dentro do templo há um comentário: ei, aquele homem é o homem a qual Jesus curou. Como? Curou de quê? Ele era cego. Lembra dele? Ele carregava uma capa. A capa era o que? A capa representava pelo governo, pelo estado, que ele podia pedir esmola. Ele não tem mais a capa. A vida dele foi mudada, a vida dele foi transformada. E os fariseus vão lá perguntar: ei, como assim que aconteceu? Não, um tal de Jesus me curou. Como? Como foi? Ah, foi no dia de sábado. Esse cara não é de Deus não, você já viu? Você consegue entender? Deus está fazendo alguns milagres na vida de algumas pessoas e tem outros argumentando: não, mas será? Ah, não sei não, hein? Ah, mas aquele mesmo? Ah, não acredito não, hein? Ei, calma, que é só o começo. Calma, que é só o começo, que Deus tem guardado e reservado para nós. Nos próximos dias você não tem noção. Você não tem noção. As pessoas olhavam para ele e tinham certeza que alguém especial passou na vida dele. Sabe, porque na vida de quem Jesus tem um encontro, certamente há uma mudança de verdade. Certamente há uma mudança completa. Quando você se encontra com o enviado, quando você se encontra com aquele que recebeu a ordem, quando você se encontra com Jesus e você está disposto a viver tudo a qual Ele tem guardado para você. Vamos lá. Só para a gente encerrar aqui. Ele começa a argumentar com os chefes, ele começa a argumentar com os líderes sobre o milagre a qual ele tinha recebido. Sabe o que esse cara fala? Você está expulso daqui. Vai embora daqui. Aí a Bíblia diz que Jesus soube que aquele homem foi expulso do templo. Jesus vai se encontrar com ele. Quando todos te desprezam, Jesus vai se encontrar com você. Eu quero que você entenda isso. Quando as pessoas te riscam da lista dela, eu quero que você entenda que Jesus vai se encontrar com você.
Vamos lá, vamos lá. Jesus, ele não esqueceu dos planos que ele tem para com você. Jesus, ele não esqueceu, o plano ainda está de pé. Ainda há propósito de vida. Ainda tem um tempo para ser vivido. Ainda tem um tempo de milagre para você viver na sua casa. Ainda tem um tempo estabelecido por Deus. Não desista. Não desista, por favor. Há algo para ser regido com você, por você e através de você. E quando você começar a entender todas essas coisas, ninguém mais sabe do que você precisa do que Jesus. Ninguém. Jesus sabia exatamente o que aquele homem precisava. Jesus sabia que aquele homem precisava da visão. Jesus, aquele homem, segundo os historiadores, ele tinha mais de 40 anos. Quero que você entenda isso. Ou seja, Jesus, ele ainda tinha 33 anos, estava próximo a ser crucificado. Jesus estava no céu e já conhecia aquele homem como um Deus. Você consegue entender? Você consegue entender? Jesus veio à terra, cresceu, passou a fase criança, adolescente, jovem, se tornou um homem. E aquele homem estava todos os dias passando alguma dificuldade, até se encontrar com o enviado. Tem milagres que você vai viver, que só depende de você. O enviado, ele já veio. Tira todo o medo do teu coração e começa a declarar para o seu corpo que você vai viver. Que Jesus já estabeleceu. Começa a declarar, declare sobre o seu corpo. Declare, você vai começar a viver milagres. Você não tem noção daquilo que o Senhor ele tem guardado para... Eu acho que eu falei isso umas 10 vezes já. Eu vou repetir mais uma para fechar 11. Você não tem noção dos milagres. Você não tem noção da onde Deus ele quer te colocar. E tudo isso só depende de você. Então por que não viveis? Por que o medo? Por que a angústia? Por que a incredulidade? Por que os argumentos? Ei, tem pessoas que precisam passar alguns vales e você, enquanto você estiver colocando a mão, você só está atrapalhando o processo na vida dessas pessoas. Vamos lá. Tem amigo seu, você vai morrer tentando dar conselho para ele, ele não vai chegar a lugar nenhum. Tem familiares seu que você vai morrer dando conselho, ele não vai chegar a lugar algum. E você sempre vai estar atrapalhando Deus de tocar onde que ele exatamente quer tocar. Sabe, se você não deixar, quero que você entenda isso. Se você não deixar Deus trabalhar nessas pessoas, você vai morrer junto com ela. Quero que você entenda isso. Eu estou falando agora de uma morte espiritual. Porque você vai se frustrar, você vai tentar, e você quando não vai ver resultado. Estou falando sobre andar por vista. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus. Aprenda a orar. Para de orar assim pelo seu irmão rebelde, pelo seu filho rebelde, pelo seu pai rebelde. Deus abençoa ele. Para de orar assim, para. Você está atrapalhando de Deus tocar até que ele se encontre no vale. Tem oração que eu faço em Jesus, fecha todas as portas até que ele só encontre a sua aberta. Fecha, trava tudo. Aprenda a ter uma oração madura. Aprenda. Não ore com o olhar de uma mãe ou com o olhar de um pai apenas sentimental, porque Deus chama para você ser espiritual. E você vai chegar. Isso aqui é um conselho de coração para coração. Se você quer ver as coisas mudarem, você vai ver as coisas mudar.
Mas existe uma autoridade constituída por Deus sobre você. Vamos para a próxima etapa, vamos para o próximo nível. Eu quero orar com vocês. Vamos lá. Aleluias, glória a Deus. Para aquele homem faltava visão, e para você o que falta? Te pergunto nessa noite. Essa resposta você vai dar a Deus.